Em 1944, o mundo observava com apreensão o desenrolar sangrento da Segunda Guerra Mundial nos campos da Europa. O Brasil, antes neutro, agora preparava seus filhos para enfrentar o horror do eixo em terras distantes. No centro dessa mobilização estava o então general João Batista Mascarenhas de Moraes. Ele não era apenas um comandante, mas o arquiteto da dignidade brasileira no teatro de operações do Mediterrâneo. A missão era hercúlea: transformar jovens civis em uma força de combate capaz de encarar a experiente Wehrmacht. O cenário italiano era um labirinto de montanhas escarpadas e lama impenetrável. Mascarenhas sabia que o sucesso dependeria de uma logística impecável e de uma moral inabalável. Sob seu comando, o primeiro escalão da FEB desembarcou em Nápoles sob o olhar curioso dos aliados. Muitos duvidavam que a cobra realmente fumaria, mas os brasileiros estavam prontos para o combate. As primeiras batalhas no Vale do Rio Serchio provaram a coragem bruta dos pracinhas. Mascarenhas de Moraes observava cada movimento, ajustando sua estratégia conforme o terreno impunha novos desafios. Ele percebeu que a guerra na Itália não seria vencida apenas com força, mas com astúcia tática. O inverno de 1944 trouxe temperaturas gélidas que os brasileiros nunca haviam experimentado. Mesmo com os pés congelados, a tropa mantinha a posição sob a liderança firme do general. A conquista de Monte Castelo serviu como o batismo de fogo que validou a competência da FEB. Mascarenhas foi promovido, mas sua mente já estava focada na próxima grande manobra. A ofensiva de primavera de 1945 exigia que os brasileiros se movessem com velocidade para cortar a retirada alemã. O objetivo era agora a região da Lombardia, onde o inimigo tentava se reorganizar desesperadamente. Relatos de inteligência indicavam uma grande concentração de tropas alemãs perto de Fornovo de Taro. Mascarenhas de Moraes traçou um plano para cercar o inimigo antes que eles cruzassem o Rio Pó. A 450ª Divisão de Infantaria Alemã era uma força formidável que não se renderia facilmente. O general sabia que a vida de seus homens dependia da precisão de seus movimentos táticos. As ordens foram emitidas: avançar sem descanso, bloqueando todas as rotas de fuga. O ar estava carregado com o cheiro de pólvora e a tensão da batalha iminente. A artilharia brasileira começou a rugir, preparando o terreno para o avanço da infantaria. Mascarenhas monitorava as comunicações via rádio, mantendo o controle sobre as unidades dispersas. Em Fornovo, as estradas se tornaram gargalos onde o destino de milhares seria decidido. A estratégia não era apenas destruir, mas forçar a capitulação total. Mascarenhas acreditava que um cerco bem executado pouparia vidas brasileiras e encerraria a luta mais rápido. Os alemães, acuados, começaram a sentir a pressão da pinça tática montada pela FEB. O 6º Regimento de Infantaria liderava o ataque frontal, enfrentando resistência feroz. Cada hora era vital para impedir que o inimigo rompesse as linhas e escapasse para o norte. Mascarenhas de Moraes pessoalmente inspecionava as linhas de frente para manter a agressividade da tropa. Ele via nos olhos de seus pracinhas a transformação de aprendizes em veteranos de guerra. A vila de Fornovo de Taro estava agora no centro de um turbilhão de fogo e aço. O general enviou um ultimato ao comando alemão exigindo a rendição incondicional. Era um momento de blefe e bravura, pois os brasileiros estavam em menor número. Mascarenhas confiava que o moral inimigo estava quebrado pelo isolamento. A resposta alemã tardava e os motores dos tanques brasileiros roncavam prontos para o assalto final. De repente, um cessar-fogo momentâneo caiu sobre o vale, trazendo um silêncio assustador. Uma bandeira branca surgiu timidamente entre as linhas alemãs, mas o perigo ainda não passara. Mascarenhas de Moraes preparou-se para o encontro que mudaria a história militar do Brasil para sempre. O destino de 15.000 soldados inimigos dependia agora de uma única palavra do general brasileiro. Mas um relatório de última hora indicou que divisões nazistas de elite estavam se aproximando pela retaguarda. A rendição poderia ser uma armadilha ou o início de um massacre se o cerco não fosse mantido a todo custo.
O Marechal Mascarenhas de Moraes observava o vale do rio Taro com binóculos, sentindo o peso da decisão iminente. Mapas táticos estavam estendidos sobre o capô de um jipe enlameado, enquanto oficiais brasileiros conferiam as coordenadas. A ordem era clara: impedir que a 1400ª Divisão de Infantaria Alemã recuasse em direção ao Passo de Cisa. Soldados da FEB posicionavam metralhadoras pesadas em pontos estratégicos acima da vila de Fornovo. O som dos canhões de 105 mm começou a ecoar pelas montanhas, marcando o início da barragem de artilharia brasileira. Mascarenhas sabia que o tempo era o seu maior inimigo naquela operação de cerco. As patrulhas brasileiras avançaram silenciosamente pela vegetação densa para fechar as rotas de fuga remanescentes. O inimigo parecia desorientado pela velocidade com que as tropas da FEB ocuparam as alturas dominantes. Mensagens de rádio cruzavam o ar, enquanto a coordenação entre a infantaria e a artilharia era refinada. Os pracinhas demonstravam uma bravura que surpreendia os observadores aliados na região. Mascarenhas de Moraes recusou-se a ceder terreno, mesmo sob o fogo esporádico de tanques alemães Panther. O solo de Fornovo estava repleto de crateras e restos de equipamentos abandonados pela retirada alemã. Caminhões brasileiros transportavam reforços rapidamente para a linha de frente sob a cobertura da noite. O cerco estava quase completo, restando apenas um pequeno corredor vigiado pela infantaria brasileira. Mascarenhas ordenou que um ultimato fosse preparado para o comandante alemão, o general Otto Freyter-Pico. Nas trincheiras alemãs, o desespero começava a substituir a disciplina militar prussiana. A FEB utilizou o terreno acidentado como um aliado natural para multiplicar sua força de impacto. O Marechal sabia que cada vida brasileira poupada era uma vitória tão grande quanto a conquista de território. De repente, uma tentativa desesperada de rompimento alemã explodiu no setor leste do cerco. Os soldados brasileiros mantiveram suas posições, respondendo com um volume de fogo devastador. O combate corpo a corpo tornou-se inevitável em alguns pontos da linha defensiva. Mascarenhas permaneceu calmo, movendo suas reservas para tapar o buraco na linha. O ataque alemão foi repelido, deixando o campo de batalha coberto pelo silêncio opressor da morte. Com o amanhecer, a visão da magnitude do cerco tornou-se clara para ambos os lados. A artilharia brasileira cessou o fogo momentaneamente para permitir a passagem do emissário de paz. Mascarenhas de Moraes ajustou sua farda, preparando-se para o encontro que mudaria a história do Brasil. Do outro lado, os oficiais alemães discutiam se deveriam lutar até o último homem ou aceitar a humilhação. Os pracinhas brasileiros, exaustos mas vitoriosos, observavam as linhas inimigas com uma mistura de cansaço e orgulho. A logística da FEB garantiu que munição e mantimentos nunca faltassem durante os dias críticos do cerco. Fornovo de Taro não era apenas uma vila, era o gargalo que selaria o destino do eixo na Itália. Cada movimento era calculado para evitar que os alemães percebessem as fraquezas numéricas em certos pontos. O silêncio que se seguiu à cessação do fogo era quase mais insuportável do que o barulho das explosões. Mascarenhas enviou uma mensagem final: rendição incondicional ou aniquilação total. Ele viu através de suas lentes o primeiro grupo de alemães saindo de suas coberturas sem armas. As botas brasileiras, gastas pela marcha, agora pisavam firmes no solo que o inimigo tentava abandonar. A estratégia de Mascarenhas havia funcionado, isolando milhares de soldados em uma armadilha perfeita. O prestígio do Brasil subia a cada minuto em que as tropas alemãs depunham suas armas aos pés dos pracinhas. Mascarenhas não comemorava ainda. Ele sabia que o general Freyter-Pico ainda tinha cartas para jogar. Uma movimentação suspeita nos flancos indicava que nem todos os alemães aceitariam a rendição tão facilmente. Mascarenhas pegou o telefone de campo, sabendo que um erro agora poderia transformar a vitória em um banho de sangue. Um oficial alemão de alta patente foi visto cavalgando sozinho em direção às linhas brasileiras, sob uma bandeira branca. O destino de 15 mil homens dependia do que seria dito nos próximos minutos entre os dois comandantes. Mas, antes que o oficial pudesse falar, o som de um disparo isolado de sniper rasgou o ar, vindo das colinas.
O eco do disparo do sniper ricocheteou nas paredes de pedra, paralisando os oficiais alemães por um instante eterno. O Marechal Mascarenhas de Moraes manteve a calma absoluta, sinalizando para que seus homens não retaliassem impulsivamente. Soldados brasileiros da FEB rapidamente localizaram a origem do fogo hostil nas encostas arborizadas. Percebendo que se tratava de um incidente isolado, o general Otto Fretter Pico abaixou sua guarda e retomou a postura de negociação. As comunicações via rádio confirmaram que o cerco brasileiro era agora impenetrável e definitivo. O ultimato brasileiro foi lido em voz alta, exigindo a rendição incondicional de todas as forças remanescentes do eixo. Os comandantes alemães entreolharam-se, reconhecendo a derrota total diante da coragem dos pracinhas. Milhares de soldados alemães começaram a emergir das trincheiras, jogando suas armas no solo lamacento. O marechal observava a cena em silêncio, sabendo que aquele momento mudaria a história militar do Brasil para sempre. Pela primeira vez na guerra, uma divisão alemã inteira se rendia a uma força aliada composta exclusivamente por latino-americanos. O general Mário Carloni assinou o documento de capitulação com uma caneta que parecia pesar toneladas. Soldados brasileiros compartilhavam rações de comida com os prisioneiros famintos, demonstrando uma humanidade inesperada. A logística da captura de quase 15 mil homens testou a capacidade administrativa do comando brasileiro. Nas colinas de Fornovo, a bandeira do Brasil foi hasteada, simbolizando o fim da resistência inimiga no Vale do Pó. O campo de batalha estava agora repleto de destroços, tanques queimados e o silêncio pesado da paz recém-conquistada. Mascarenhas de Moraes caminhou entre seus homens, apertando mãos e oferecendo palavras de encorajamento. Os feridos eram evacuados com urgência, enquanto as equipes médicas trabalhavam incansavelmente sob o sol da Itália. As notícias da vitória em Fornovo de Taro cruzaram o Atlântico, inflamando o orgulho nacional em terras brasileiras. A queda da 1408 da divisão impediu que as forças nazistas recuassem para os Alpes, acelerando o fim do conflito na Itália. No cemitério militar de Pistoia, o marechal prestou sua última homenagem aos que tombaram pela liberdade. Ele sabia que o sangue brasileiro derramado naquelas terras não teria sido em vão. A FEB provou ao mundo que o cobra fumante não era apenas um mito, mas uma força letal e disciplinada. Civis italianos saíram às ruas para saudar os libertadores brasileiros com flores e vinho. Os arquivos de guerra registram a rendição de Fornovo como a maior vitória tática da história do exército brasileiro. Mascarenhas de Moraes foi promovido a marechal, o reconhecimento máximo por sua liderança impecável. Décadas depois, os veteranos ainda se reúnem para lembrar o cheiro da pólvora e o frio das montanhas. A Batalha de Fornovo ensinou gerações sobre a importância da diplomacia através da força. O monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro ergue-se como um testemunho eterno de sua bravura. As últimas ordens foram dadas e as armas finalmente silenciadas em todo o vale. Mascarenhas escreveu em seu diário que a vitória pertencia, acima de tudo, ao soldado anônimo. O Brasil retornou da guerra com a cabeça erguida, tendo cumprido sua missão com honra. A estratégia de cerco em Fornovo é estudada até hoje em academias militares internacionais. Os nomes dos heróis de Fornovo estão gravados no bronze e na memória do povo. A vila de Fornovo de Taro recuperou sua tranquilidade, mas suas pedras guardam os segredos da batalha. O marechal guardou até o fim da vida o relógio que usou durante toda a campanha italiana. Sua liderança provou que o caráter de um comandante define o destino de seus liderados. O legado da FEB inspirou o Brasil a buscar um papel mais ativo no cenário global. Fornovo de Taro não foi apenas uma batalha, mas o renascimento do espírito nacional brasileiro. Ao fechar os olhos, Mascarenhas de Moraes via o sorriso de gratidão dos italianos que sua tropa libertou. O capítulo final dessa guerra foi escrito com coragem, selando para sempre o nome do Brasil na história da liberdade mundial.